Oi, moçada. Boa tarde para vocês, tudo bem? Hoje, então, nós vamos continuar a nossa aula, certo? A nossa matéria. A gente vai continuar, então, falando da taxonomia. Hoje eu vou fazer uma revisãozinha de bactéria que a gente tinha começado. Aí eu termino para você fazer as atividades, ok? Bem, nós sabemos, então, que as bactérias, elas têm as mais diversas formas, as mais diversas morfologias, né? A gente tem bactéria em forma de bastonete, a gente tem bactéria circular que a gente chama de cocos, tem bactéria que tem flagelo, tem bactéria que não tem flagelo, que são, ok? Então, as bactérias, então, se a gente fosse falar dos domínios, domínio é uma categoria que está acima de reino. Lembra das 7 categorias taxonômicas? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie? Bem, o que acontece então? O domínio eucária são os organismos que possuem células eucarióticas. Reino protista, reino fungi, reino vegetal e reino animal. O domínio árquea estão as arqueobactérias, as bactérias primitivas, certo? E o domínio bactéria estão as eubactérias, que são as bactérias atuais, que nós vamos estudar hoje. Aí aqui está mostrando os 3 domínios, né? O eucária, que pertence então aos 4 reinos, reino protista, plantae, fungi, animalia. O domínio árquea das arqueobactérias e o domínio bactéria das eubactérias, ou seja, das bactérias atuais. Bem, nós sabemos que as bactérias pertencem ao reino Monera. E o que caracteriza o reino Monera não é a presença de célula procariótica? Lembra célula que não tem núcleo, célula pobre em organela citoplasmática? Bem, quem faz parte do reino Monera são as bactérias e as cianobactérias, né? Cianofícios, antigamente chamadas de algas azuis. As bactérias podem ser unicelulares ou coloniais, heterótrofas a maioria, mas a gente tem autótrofa que faz ou fotossíntese ou quimiossíntese. Podem ser parasitas ou de vida livre, tem espécie que é parasita, tem espécie que é de vida livre, e vivem nos mais diversos ambientes. Questão de prova, isso aqui é super importante. Olha que interessante isso aqui. O que faz com que a gente tenha bactéria nos mais diversos ambientes? Eu tenho bactéria no solo, eu tenho bactéria na água, eu tenho bactéria que é parasita, eu tenho bactéria que vive na nossa microbiota intestinal, por exemplo, a Escherichia coli, né, que sintetiza a vitamina K e vive em simbiose, né, com os seres humanos. Então, existem vários tipos de bactérias, certo? E o que faz esse grande sucesso, então, adaptativo das bactérias? É a enorme diversidade metabólica delas. Olha que massa isso aqui. Tem bactéria que é autótrofa, que produz seu próprio alimento, que produz matéria orgânica. Ou faz fotossíntese, ou faz quimiossíntese. Tem espécie que faz fotossíntese, tem espécie que faz quimiossíntese. Qual que é a diferença de fotossíntese e quimiossíntese? Fotossíntese utiliza a luz solar para produzir matéria orgânica, glicose. Quimiossíntese utiliza o quê? Sulfetos, sulfatos, nitritos e nitratos presentes no solo, certo? Tem bactéria que é heterótrofa, que depende de outro ser vivo para se alimentar. E dentro das heterótrofas, a gente tem as que fazem respiração, que utilizam o oxigênio, e aquelas que são fermentadoras. Olha que legal isso aqui. Então, gente, essa diversidade metabólica proporcionou, então, a ocupação de praticamente todos os ambientes do planeta, certo? Aqui está o esquema de uma bactéria. Eu não posso esquecer que bactéria não tem núcleo. Bactéria tem célula procariótica. Olha o material genético disperso no citoplasma aqui, que a gente chama de nucleoide. Bactéria tem parede celular, igual de célula vegetal, mas a parede celular não é de celulose, é de peptidoglicano, que é um tipo de açúcar, né? Bactéria, como tem célula procariótica, é pobre em organela citoplasmática, geralmente só apresenta ribossomo. Tem o plasmídio, que eu vou comentar mais à frente, nos próximos slides. E além da parede celular e da membrana, externamente,
a gente tem uma cápsula gelatinosa, ok? Aí está mostrando as diversas formas de bactérias, né? Os bacilos, os espirilos, os streptococcus, os vibriões, sarcina, ok? A classificação das bactérias. Se elas forem unicelulares, elas são classificadas quanto à forma. Bactéria circular, os cocos, bactéria em forma de bastão, os bacilos, bactéria em forma de vírgula, os vibriões, né? Por exemplo, o vibrião da cólera, o bacilo de Koch, causador da tuberculose, as espiroquetas e os espirilos, ok? Se as bactérias forem coloniais, ou seja, viverem em colônia, elas são classificadas de acordo com o arranjo: Diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, certo? As bactérias podem ser benéficas ou maléficas para o homem, certo? Tem bactéria, tem espécie que é benéfica, tem espécie que é maléfica. Bem, como que as bactérias podem ser benéficas para o homem? De várias formas. A gente tem as bactérias decompositoras, que a gente estudou no primeiro ano. Lembra, as bactérias e os fungos são os decompositores da matéria orgânica? Transformam MO em MI, matéria orgânica em matéria inorgânica. Tem bactéria que é utilizada na fabricação de alimento, queijo, coalhada, iogurte, requeijão. Tem as bactérias que absorvem o N2, o nitrogênio atmosférico, certo? Tem as bactérias utilizadas em engenharia genética, utilizadas na medicina para fazer medicamento. Então, a utilidade das bactérias é muito grande. A gente tem bactéria no nosso estômago que é essencial para a nossa vida. Elas não vão sintetizar a vitamina K para nós, certo? Aí aqui eu queria mostrar o plasmídio. Isso é bem legal. O que é o plasmídio? É o DNA circular das bactérias. Olha aqui os vários plasmídios aqui. Esse plasmídio, ele não faz parte do nucleoide. Ele não passa herança genética da bactéria. Esse plasmídio para a bactéria, ele serve para a defesa da bactéria. E para a engenharia genética, o homem usa o plasmídio como vetor de DNA. O que é isso, então? Ele vai incorporar genes, certo, de outras espécies, para que se faça na engenharia genética os organismos transgênicos? Olha que interessante aqui, mostrando então, no caso de uma proteína humana, podia ser, por exemplo, a insulina. A insulina que eu tomo, eu sou diabética, ela não é produzida por bactéria transgênica? Olha que interessante aqui, o plasmídio da bactéria incorporou o gene humano que vai produzir a insulina, e essa bactéria, então, vai passar a sintetizar a proteína humana, que no caso seria a insulina. Isso pode ser com a insulina, isso pode acontecer com o hormônio do crescimento. E isso acontece várias coisas para fazer os organismos transgênicos na agricultura: soja transgênica, milho transgênico, cevada transgênica, batata transgênica, né? Ok? Bem, as bactérias fixadoras do nitrogênio são os únicos seres vivos que conseguem fixar o N2, o nitrogênio que está na atmosfera. Essas bactérias vivem nos nódulos das plantas leguminosas, feijão, soja, lentilha, ervilha, fixam o nitrogênio, transformam o nitrogênio N2 em amônia, que é o NH3, e outras bactérias também que vivem no solo, que são as bactérias nitrificantes, né, e nitrificadoras, que vão transformar essa amônia em nitrito e nitrato. A planta vai absorver, vai sintetizar suas proteínas e esse nitrogênio é passado ao longo